dia são 7h17. Quem veio tomar o nosso cafezinho? Eu devo chamá-lo de deputado federal, o futuro senador da República, meu amigo deputado federal Vander Loubet. Bom dia. Bom dia, B. Bom dia, Índio. Bom dia, GG. Opa, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora Pantanal e aqui do programa Boca do Povo. Um prazer poder estar voltando nosso, aqui, Vander. Poder falar um pouco com o nosso povo sul-mato-grossense. Vander, eu já joguei lá na frente que eu sei que você é um forte candidato ao Senado da República. Eu sou, B, uma coisa eu tenho com certeza, eu não sou mais candidato à reeleição. Eu estou no 6º mandato, né? Com muita intensidade, eu te falo para você que eu acabo exercitando meu 6º mandato com a mesma energia do primeiro, muito presente no interior, muito presente em Campo Grande, e eu acho que chegou. Para mim, eu sou o único com 6 mandatos, me orgulha muito, né? O Nelson Trade, pai, tinha tido 5 consecutivos. Já bateu o recorde, né? E eu quero tentar um voo mais alto. Claro que isso não depende só de mim, né? Depende de um cenário, da conjuntura política. Eu acho que a gente está construindo muito bem. Mas, em qualquer hipótese, eu não sou mais federal. Ou eu vou virar dirigente partidário, vou fazer outra coisa, porque você pode fazer política sem mandato também. Mas eu quero... Acho que a minha experiência, o meu conhecimento em Brasília, a minha maturidade, a minha capacidade de relacionar com as pessoas diferentes, eu posso contribuir muito, principalmente nesse momento, nessa conjuntura política como senador. Esse é o meu desejo. Ô Vander, nesses seus mandatos, você sempre assistiu muito ao interior. Verdade. Não é? Todo lugar que você vai tem uma marca do deputado federal Vander. Eu trato a política, né? Eu tenho os meus princípios que eu acredito. Eu nunca fiz política tripudiano em cima de ninguém, você pode olhar, né? Cada um tem seu estilo, respeito. Eu sempre acreditei que nosso estado é um estado novo, quando cheguei, né? Ainda comparado com os outros estados brasileiros, tem uma deficiência muito grande de equipamentos, e a gente sabe que os recursos são muito concentrados na mão do governo federal. Né? E antes de eu virar deputado, eu fui chefe da Casa Civil, então tive uma experiência no executivo muito grande. E eu sempre exercitei mesmo, porque é muito fácil você falar em municipalismo, né? Mas aí você pega o seguinte: quando você tem o poder, ou que você chega, você só quer atender os do teu partido. O meu comportamento, você pode olhar, independente se o prefeito é do DEM, se o prefeito é do União Brasil, se é do PMDB, do PSDB, do PT, eu trato da mesma forma. Por quê? Eu sempre acreditei que, independente, o cara que ganhou uma eleição, ele tem representatividade daquela comunidade, daquele município. Né? E eu recebi todos e recebo todos os prefeitos e ajudo todos os prefeitos. Não me interessa, às vezes até alguns companheiros do partido ficam, pô, mas você está ajudando. O cara foi eleito, eu tive voto lá, eu tenho que ser reconhecido pelaquela comunidade ou pelo aquele município, pelo resultado das políticas públicas que a gente está levando lá. E isso... ao mesmo tempo me credenciou muito. Eu tenho um respeito muito grande da classe política, você sabe disso. Tenho um respeito muito grande do próprio setor empresarial. Esses dias eu fui fazer uma palestra na FamaSul. FamaSul. De manhã foi o Polon, à tarde fui eu, o Marcelo, que é presidente. Ele abriu, estava lá presente, ele falou, eu convidei uma pessoa que ideologicamente pode não ser nosso, não tem afinidade conosco, né? Mas é uma pessoa que já contribuiu e ajudou muito nós evitarmos conflitos na questão das terras indígenas, na questão das demarcações, e é o meu comportamento. Eu defendo, acho que tem que ter, mas você tem que trabalhar dentro da Constituição e daquilo dentro da lei. E isso acho que me credencia. Eu estava falando um pouco para eles. Na primeira pergunta, eles me perguntaram assim, mas e o Lula gosta do produtor rural? Eu falei para eles, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se são jovens, primeiro, né? Eu acho que
o que o Marcelo está fazendo é a oportunidade de ouvir todos os lados. E o presidente Lula, lá em 2013, foi quem negociou a dívida com os produtores rurais. Quem fez a maior política de crédito e de recuperação de equipamentos, no financiamento de novos equipamentos, colheitadeira, implementos, tudo com juro de 4%, com abate de 20%, e que renovou a frota de todos os produtores. O Plano Safra está aí, já veio no primeiro ano do governo Lula com maior volume de recursos. O juro está começando a baixar. E agora, essa semana, coincidiu que nós temos em Brasília, o ministro da Agricultura começa a chamar os grandes setores do agro para um diálogo com Lula. Eu não tenho dúvida, a economia está bombando, precisa de alguns ajustes. Sim. Nós temos um problema sazonal dessa questão do preço do arroz, mas a carne baixou, outros produtos têm que baixar o combustível, né? Eu acho que a sinalização e o mercado está vendo muito bem a gestão do Haddad na área da economia. E o Lula é um campeão nas políticas públicas. Eu acho que o Lula ainda vai ser um grande cabo eleitoral nessas eleições. Pesquisa B que eu vi, que nós fizemos ontem, né? Aqui em Campo Grande, o poder de convencimento do Lula já é igual do Bolsonaro. Então, aqueles que achavam que 2 anos atrás era difícil mesmo, as pessoas tinham, eu não quero o apoio do PT. Eu acho que a hora que chegar junho, julho, e você vai me falar aqui depois, quando chegar lá, todo mundo vai estar correndo atrás para ter o apoio do PT e do governo Lula. E eu acho que esse é o cenário. Nós estamos trabalhando nesse sentido, e eu acredito que essas eleições deste ano, ela é determinante para o projeto de 2026. E o Lula está com uma visão muito interessante, que é ampliar as alianças nos municípios. Para a gente dialogar com 2 setores. E nós queremos fazer aqui no Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste, que a gente sabe que o bolsonarismo é muito forte, né? Quebrar um pouco isso, com essa flexibilização nas alianças nos municípios. Ô Vander, no governo passado, acabaram com os estoques reguladores. Isso foi um erro muito grande. Eu li ontem que o Lula vai refazer esse caminho que já vinha de muito tempo dando certo. Desestruturaram a Conab. A Conab é quem você faz o estoque regulador. A questão exatamente para o momento de, agora que o seu ninho, com a questão de chuva em alguns lugares, seca em outros, né, e com isso, com a queda da produção do arroz, você não tem o estoque regulador. O estoque regulador é exatamente para isso, para nesse momento você fornecer, para não deixar que o preço aumente. Nós estamos reestruturando a Conab, eu estou acompanhando de perto isso. A Conab veio para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, não ficou no mapa, né? Está lá sobre embaixo do ministro Paulo Teixeira, que é um grande parceiro meu, né? Está reestruturando, está fazendo PPPs para recuperar esses silos. Os produtores que estão nos ouvindo, é interessante, está recebendo proposta de PPPs. Nós temos aí aqui no estado, acho que uns 8, 10 silos desestruturados, desativados, que o governo quer reativar nesse modelo, abrindo financiamento, mas trazendo parceiros privados para essa parceria. Certo. E isso para dar essa condição de recuperar, né, essa questão do estoque regulador que qualquer país tem, Estados Unidos tem, qualquer país desenvolvido e que pensa de forma planejada tem esse estoque para esses momentos. Ô Vander, em relação à eleição municipal, não só de Campo Grande, mas especialmente no interior, o que o Partido dos Trabalhadores tem a oferecer? Primeiro, me preocupa muito a tentativa de hegemonização do PSDB. O PSDB, você sabe, nós estamos no governo Riedel, nós fomos determinante na eleição no segundo turno do governo Riedel, fomos para dentro do governo Riedel, acho que acertamos, estamos lá ajudando, tanto é que nessa pesquisa que nós mandamos fazer em Campo Grande, né, o Riedel, como não tem essa polarização e praticamente a oposição é só do PL lá dentro da Assembleia, isso tem facilitado e tem colocado ele em Campo Grande com uma boa avaliação. Certo. Eu falo muito porque o PT também não está na oposição, pelo contrário, está contribuindo porque nós ajudamos ele no segundo turno. Nós queremos diferenciar, e nós vamos ter essa conversa, conversei com o deputado Pedro Kemp, com o Zeca, né? Uma coisa é a nossa relação, até porque quando nós ajudamos o governo Riedel, não ficou nenhum compromisso da gente estar junto nas alianças nos municípios. Cada caso vai ser um caso.
né? Tem municípios que nós vamos estar com o PSDB, mas tem alguns que nós vamos estar enfrentando os candidatos do PSDB. E eu vejo essa voracidade do PSDB prejudicial até para a democracia, B. Porque não tem cabimento. A Tereza ajudou ele. Você vê, tá levando, já levaram, vão chegar a 55 prefeitos. E estão levando, não é pela ideologia, pelo compromisso, comportamento, pelo alinhamento. É por uma ferramenta que nós criamos, que nos orgulha muito, eu e o Zeca, principalmente no nosso governo, que foi o Fundersul. O Fundersul hoje tem 1 bilhão e 800 milhões em caixa, né, de arrecadação, orçamento deste ano. Isso é fácil chegar no município, no prefeito, e falar, vou fazer um convênio de 30, 40 milhões. Qual que é o prefeito que não balança as pernas e não acaba não aderindo ao partido, né, do governo? Então tem que tomar esse cuidado, porque isso é que nem aquelas represas, vai segurando depois o estouro de boiada. A hora que estourar, você não segura. Ninguém segura. Então eu tenho essa preocupação pela hegemonização. Eu estou defendendo, no PT, até porque nós não temos perna, mas os 5 maiores municípios, que representam mais de 50% já do eleitorado no estado, a gente tem uma política de enfrentamento. Né? Seja Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas. Claro que se der aliança não tem problema. Agora, eu e o Zeca temos uma filosofia. Nós não servimos como puxadinho de partido nenhum. Sim. Eu e o Zeca fomos fundadores do PT, né? Já na contramão, até na questão familiar, na época, era o antigo MDB, quando foram para a criação do PMDB, nós fomos fundar o PT. Então nós temos conversado muito sobre isso, e estamos muito alinhados. E a minha esposa, ela fala muito para mim, ela é muito observadora, né? Ela anda muito, ela tem um feeling, claro que além de pesquisa, e ela falou para mim, ela falou esse dia para mim, Wander, quando você está muito bem alinhado na política com o Zeca, vocês são uma dupla muito forte. E nós estamos jogando muito junto, temos um entendimento nesse momento da conjuntura nacional, do desafio do presidente Lula, do que significa a eleição de 2026 para nós, e nós vamos fazer um enfrentamento aqui em Campo Grande. Seja com a candidatura da Camila, que é a nossa pré-candidata aqui, né? Mas estamos dialogando com outras forças políticas também. E espero que seja no primeiro ou no segundo turno, a gente possa fazer esse enfrentamento, até porque se o PSDB ganhar em Campo Grande, nada contra o deputado Beto, tem uma relação muito boa com ele, mas os outros partidos vão servir só para... E eles vão estar a indicar quem que vai ser os federais e os estaduais com essa hegemonização que eles estão querendo. Por isso, é ruim para a democracia, é ruim para os partidos políticos, né? É ruim para os aliados do governador Rídio, que ajudaram ele no chegar ao governo. Então, nós estamos nos preparando para esse enfrentamento. O Gilberti está dizendo aqui para mim, no interno, esse cara é bom articulador, independente de partido. Não sou de esquerda, mas ele e o Zeca admiram o trabalho dos dois. Verdade. É bonito ouvir isso. É verdade, ainda mais quando pessoas que não são do seu partido, né? E eu acho que isso é bonito, ainda mais nesse momento, né, B, nessa conjuntura da polarização, porque o cara olha assim, e você tem gente boa. Vou te falar que eu me dou muito bom, gosto muito, um cara inteligente, o Polon, porque é bom se debater quando é no campo das ideias. Dura quando o cara sai da racionalidade e vai para aquela coisa pessoal. Né? E você sabe, meu comportamento sempre foi esse, eu sempre respeitei quem pensa diferente, eu acho que isso é fundamental para qualquer democracia e para o debate, né? Eu acho que a bancada hoje, o próprio Ovando, um grande quadro, amigo, assim, sabe? Independente das nossas diferenças, de pensarmos diferente, eu sei que a recíproca é verdadeira com eles. Alguma vez você e o Zeca já se desentenderam? Já, claro. De ficar de mal? Não, de mal não digo, mas, aquela campanha, o que aconteceu? Que foi um erro. Eu acho que a política, e a minha preocupação até com a candidatura da Camila. Eu acreditava em 2012, como em 2004 eu fiz 23%, por 4%, e nós com o André com 80% de avaliação positiva, nós não levamos a eleição para o segundo turno contra o Nelsinho. Certo. E eu achava que em 2012
o Alcides não era o fenômeno que acabou sendo. Uhum. Eu tinha uma análise que o Alcides iria cair, ele estava em primeiro na pesquisa, nós fizemos um combinado, eu, o Reinaldo e o Alcides, os 3 candidatos, eu só com o PT, com o Cabo Almir de vice, o Reinaldo com a Ataíde, né, e o Alcides foi buscar o vice dele no partido dele, que foi aquele que virou prefeito depois, Olarte, né? E nós fomos para uma campanha, eu comecei com 13 e terminei com 5. Uhum. Eu não percebi a queda do PT, que o PT já estava naquele momento numa queda. Uhum. Acabou o Alcides consolidando como um fenômeno, e foi para o segundo turno e ganhou as eleições. E o Zeca, naquele momento, foi candidato a vereador. Né? E depois de 2 anos, né, eu perdi as eleições, depois de 2 anos eu enfrentei eu e ele para federal. Né? E você sabe da minha relação, além de tudo, familiar, embora isso não interfere na questão política. Eu e o Zeca sempre fomos muito assim, temos nossas diferenças no modo de pensar, mas na estratégia ele sempre me acompanhou muito. O Zeca é um grande líder de massa, que eu acho ele um cara fenomenal nisso. E eu sempre fui um pouco do pensador, da construção da engenharia política. E nós estamos muito alinhados agora de novo. Então nós tivemos depois, numa eleição onde praticamente, aqui são só 8 vagas, é quase uma eleição majoritária de federal. Certo. Eu e ele disputamos. E ele tinha sido governador, já foi governador, foi vereador mais votado. Então, não foi fácil eu me sustentar e me reeleger, mas me reelegi bem, elegemos nós 2, né? Depois disso a gente voltou de novo a ter um alinhamento muito forte e agora muito mais. Acho que a gente vai amadurecendo, né? E a gente está pensando muito igual de novo na estratégia aqui do Estado para não deixar essa hegemonização do PSDB aqui no Estado, sob uma pena de ser muito ruim para a democracia. E eu acho que o próprio governador Riedel, eu sinto que ele percebe isso, está preocupado com isso, e nós vamos levar nossa preocupação a ele. Ô Wander, ontem o Brasil balançou. Verdade. Há 6 anos atrás, no Rio de Janeiro, mataram a Marielle e o motorista dela, e isso ficou enclausurado no governo passado, porque levavam a coisa mais ou menos na base da gozação. Ontem a bomba estourou, prenderam um deputado federal e o irmão dele, conselheiro do Tribunal de Contas. Foi um grande momento para a democracia brasileira, porque, de repente, aquilo que aparentemente não tinha solução está solucionado. Quer dizer, isso é apenas o começo, a ponta do iceberg que deverá acontecer no Brasil. É assim que você vê as coisas, mais ou menos isso? Eu não tenho dúvida disso, B. Até porque, e também, que mais surpreendeu todos, o chefe da Polícia Civil. Isso, né? É gravíssimo. Gravíssimo, né? Inadmissível. Você não pode tirar a vida de uma pessoa independente, né? De uma pessoa que questionava, que dentro do parlamento defendia uma outra posição. Então, temos que passar limpo isso. Doa a quem doer. Né? E eu acho que ontem começou, aquilo ali não é o fim, pelo menos você sabe quem são os autores, os mandantes, e eu acredito que vai ter muitos desdobramentos a partir daí. Né? E que isso sirva, né? Porque não é só com ela. Ela virou uma bandeira. Uma bandeira, mas acontece muito nas câmaras, nos municípios, e que nós temos que combater isso. Não dá para aceitar nós, em pleno século XXI, as pessoas serem assassinadas porque pensam diferente ou porque têm uma posição política diferente. Ainda mais quando o Estado está envolvido nisso. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente, principalmente no Rio de Janeiro, né, fazer um pente fino dentro do setor da segurança, que a gente sabe que as milícias tomam conta e são muito infiltrados lá dentro. Eu acho que a Marielle, né, vai ser uma figura que vai ser
para o Brasil todo e para o mundo todo hoje uma referência, né? E que passando a limpo, e nós vamos passar limpo a partir de agora, eu tenho certeza que isso vai nos ajudar muito e vai fortalecer muito a democracia brasileira. Ô Vander, manda um abraço para Eugênia Portela. Ô professora, nossa, da Universidade Federal, um grande quadro. Ela diz o seguinte: alegria de ouvir o nosso deputado federal Vander, que faz a diferença para o MS, com muitos projetos e emendas, principalmente para a nossa Universidade Federal. Abraços. O B, estamos indo agora, depois daqui, lá na universidade, nós temos 20 projetos com o reitor, né, e com a equipe da reitoria lá da Universidade Federal, de parcerias do meu mandato, os projetos importantes. A Eugênia é professora lá, e é uma grande companheira nos ajudando construir dentro das universidades esses projetos e essas parcerias, que eu sempre falei para o Turini, para o reitor, que a universidade precisa chegar mais próximo do povo. E nós estamos... Está muito distante. Né? E ela está, eu falei, esses projetos está levando eles a chegar nos assentamentos através dos programas de agricultura familiar, em construção que a gente está fazendo, B, de hortifruti e granjeiro, na produção em ambiente protegido, com os agrônomos da universidade, com os técnicos da universidade, na área da saúde lá. Hoje são 20 projetos que a gente vai fazer uma apresentação de cada um, como que está agora de manhã lá na UFMS. Eu sempre que passo na ponte do Porto 15, eu faço questão de parar meu carro, olhar para aquela placa do novo nome e lembrar que foi você que fez essa mudança. Eu não esqueço daquilo. Aquilo já vale um mandato. Eu acho, B, a gente... Foi uma história linda, Vander. Né? E tem tudo a ver com a história de lá. Você conhece muito mais que eu até, né? E os companheiros de lá que me trouxeram na época, eu acho que a gente tem... Como aqui, acho que o Geraldo Rezende foi muito feliz, se antecipou, até pela minha relação de parentesco, fazer justiça com o Heitor na ponte do Rio Paraguai. Heitor foi um visionário na questão, né, desse corredor. Era, às vezes, tido como chacota quando ele falava. Né? Parecia uma coisa de louco, né? O cara é louco. Né? E isso há 30, 40, o apoio dele naquela eleição de 90, o Pedro Ocean dele, do prefeito de Jardim, do prefeito, que era muito forte o MDB ali naquela região, foi quando eles saíram, deixaram de apoiar o Gandhi, que era o candidato que o Dr. Wilson escolheu, e eles foram apoiar o Pedro. O compromisso era desse corredor, né? De fazer a ponte, de viabilizar a hidrovia, né? E hoje é uma realidade, né? E isso aí, essa integração, B, ela não é só integração física. Nós estamos trabalhando muito com a universidade num projeto também, é a integração cultural, é a integração gastronômica, né? É você resolver o problema do fisco, dessa relação tributária, como que vai ser, porque isso leva tempo. Certo. Então nós já nos antecipamos, antes da conclusão, estamos trabalhando esses temas que vão ser fundamental. A questão de uma comarca federal lá, que vai ter demandas enormes, né? O cuidado com essa questão ambiental e também a questão da prostituição, que agora que você chega num porto, isso aflora muito. Nós estamos trabalhando e o meu mandato está muito voltado para essas questões. E eu acho que o reconhecimento dessas pessoas, é importante isso. Eu vejo muito que no Brasil não tem essa cultura das pessoas que se destacam, ao invés de você ser uma referência, ser elogiados, as pessoas admirarem. Não, aqui quando as pessoas saem de baixo, que crescem, a maioria querem detoná-las, derrubar. Né? Derrubar, coisa que os americanos, outros países, né, eles fortalecem muito isso, essa história de cada um, né? Porque não é fácil você sair da barranca do Rio Paraguai, B, eu falo muito isso, e chegar onde nós chegamos, porque a gente não herdou nada, a gente foi construindo mesmo a picada, abrindo picada. Sim, foi no facão. Com todas as dificuldades, com toda, né? Então eu dou valor muito a isso, e estou muito contente, muito feliz. Acho que eu cheguei nos 60 anos, B, a gente amadurece muito, né? E tem hoje 2 netinhas que eu curto, coisa que eu não fiz com meus filhos, fui muito ausente de casa, então sempre que eu tenho um tempinho eu estou também olhando essa coisa mais família, mais filhos, netos, né?
vai chegando a certa idade que você... Vai chegando crepúsculo, né? É verdade, é verdade. Mas eu estou feliz, estou contente, acho que tenho contribuído muito, né? E o reconhecimento também é uma coisa muito importante para a gente. Ô, Vander, o pessoal da Copenoti FM Web 102.3, Aldeia IPEG, te parabenizando. Lá em Miranda. Mandando um abraço para você, na região de Toné, né? Ali. Estão acompanhando a sua Toné. entrevista. Opa, obrigado. Você não para. Não, B, eu estou fazendo agora, nesse 6º mandato, uma coisa assim, um mandato itinerante. Até porque eu, como estou como coordenador da bancada, você acaba ficando bastante em Brasília. O que eu fiz? Eu estou fazendo um mandato itinerante. Eu fui em Nova Andradina já e atendi 9 municípios ali no entorno. Uhum. Tive em Naviraí, atendi 10 municípios. Eu era para mim estar na quinta-feira em Dourados, que eu ia atender aquela região, 12 municípios. Aí tive um problema de uma infecção intestinal, suspendi, mas devo fazer essa semana. Que aí você chama os prefeitos, você chama as lideranças do partido, você chama as entidades e eu debato o que tem de demanda, o que precisa, ajusto a chapa de vereadores, com quem que nós vamos fazer aliança, onde é possível avançar com o prefeito, a gente está avançando, onde não dá, nós vamos fazer enfrentamento, a gente discute a estratégia do município. E eu acredito muito nesse mandato em movimento, né? E meu mandato sempre foi assim. E eu estava vendo na pesquisa, as pessoas querem, acham que a pessoa tem que andar rápido, tem que acordar cedo. Uhum. Eu sou um cara que madrugo, B. Você pode 5h30, 6 horas, às vezes as pessoas me mandam mensagem, acham que não sou eu. Uhum. Né? E aí eu falo, não, sou eu mesmo, você quer que eu te ligo? Então, assim, é meu jeito, meu estilo de fazer política. Cada um tem seu estilo, né? O que você acha que ainda está faltando para um Estado com dinheiro em caixa como o nosso? Eu acho que é importante a forma, esse modelo de planejamento do Riedel, mas a equipe dele precisa ser mais, não existe termo, eu vou usar uma vez que me falaram isso, ser mais fazejador. Né? Né? Fazer acontecer. Né? Eu acho que é bacana você estar com planejamento. Eu acho que precisa botar essas licitações, principalmente de infraestrutura na rua, né? Porque você corre contra o tempo, você tem agora, como é um ano eleitoral, né? Algumas até junho para você colocar na rua, começar a fechar essas licitações, né? Para executar essas obras. Mas eu acho que, no geral, o governador tá indo muito bem, nós estamos no governo dele, estamos ajudando. Eu falo que o Riedel tem uma vantagem, que ele não está no centro dessa polarização, né? Dessa polarização. Isso tem ajudado muito na avaliação dele e é importante. É um homem que dialoga bastante, né? É uma pessoa, nós estamos em alguns cargos estratégicos que faz a transversalidade das políticas públicas, que são as subsecretarias. Estamos com o setor da agricultura familiar, que isso nos dá também uma responsabilidade enorme, porque além aqui dos cargos do Estado, facilita com os cargos federais, que é o INCRA que nós temos aqui, né, o MDA, né, e também a CONAB. Eu acho que é a grande oportunidade que nós estamos tendo para construir essas políticas, para chegar lá na ponta para os pequenos agricultores, seja na área da assistência técnica, seja na área dos equipamentos, nos financiamentos e na aquisição dos equipamentos, nós estamos fazendo, seja também nessa verticalização da agricultura familiar, na questão dos centros de comercialização para poder dar renda para essas famílias, que eu acho que é o grande desafio nosso. B, pede para o Vander mandar um abraço aqui para Anastácio, é o Ademirzinho. Opa, um abraço, Ademir, né? Vamos estar conversando aí, o cenário político aí mudou muito. Você é que, como falava o Ulisses Guimarães, que nem nuvem, né? Uma hora está de um jeito, outra hora muda. Verdade. Você acha que o fato do ex-prefeito Douglas estar indo hoje, inclusive, para o PSDB, mudou o panorama lá? Muda, né, B? Muda. Você sabe que o Douglas estava filiado no PT. É essa voracidade que eu não entendo do PSDB. Né? Podia ser pelo PT apoiado por eles.
Eu acho que o grande problema, e não está só com nós, vai dar com a Tereza Cristina, vai dar com o PSD do senador Nelsinho, vai dar com os outros partidos. Não tem cabimento. Por que não? Né? Eu vi aí, lá em Itaquiraí, tirou o prefeito da Tereza para botar no PSDB, né? Para disputar pelo PSDB. Podia aí com o Douglas ficar no PT, estava no PT, bem acomodado, claro que é uma decisão pessoal, eu respeito, né? Mas eu não vejo essa necessidade dessa voracidade, ainda mais com quem foi aliado. Se a gente estivesse disputando, nós não estamos disputando. Nós temos um compromisso hoje, e continuamos, com a reeleição do Riedel. Isso não é problema para nós. Né? Nós estamos dentro do governo. Se nós estamos dentro do governo, nós temos que ter um alinhamento. Sim. Né? Então, agora, é essa conversa que nós queremos ter com o governador. Né? Eu acho que o PSDB não pode querer tudo, não pode querer hegemonizar tudo. Né? Eu acho muito ruim para o governo e ruim para a democracia. Não tem querer fazer 60 de 79 prefeitos, né? Eu lembro, nem o André, olha que o André era um pouco voraz, está tendo essa voracidade do PSDB. Né? O Zeca, nós fizemos 12, 14, chegamos a 17 prefeitos pelo PT, eu lembro que na época o PDT tinha 11, 12, o PL, que era do Londres naquela época, que era aliado nosso, né? Teve 15 prefeitos, você tinha uma distribuição, fora a oposição que tinha seus prefeitos. Né? Eu vejo que em cada município, eu vejo que o PSDB não quer ter oposição. Ele vai lá e pega o melhor quadro que tem, que está se destacando, ou o prefeito que fez um bom mandato, e leva para o partido. Eu acho muito ruim. Nós, do PT, estamos incomodados, eu particularmente. Eu acho que é difícil eu ter uma posição mais dura, né? Mas nós vamos enfrentar eles, principalmente aqui em Campo Grande. Vai ter uma conversa séria a respeito disso? Vai ter uma conversa séria. Né? Eu, ontem fiz uma reunião, domingo, o deputado Pedro Kemp e o deputado Zeca, a Gleice não estava aí, né? Nem a Camila. Nós fizemos primeiro, vamos chamar a bancada e queremos mostrar essa insatisfação ao governador, não ao governo dele, com relação ao partido dele. De que nós estamos descontentes com esse tipo de tratamento, né? E achamos que não é justo, não é legítimo com quem foi aliado. Né? Eu falo por nós, mas eu sinto e converso, evidentemente, que a própria ministra, a ex-ministra Tereza Cristina tem esse sentimento, e outros parlamentares de outros partidos que ajudaram têm esse mesmo sentimento. Que coisa, né? Verdade, uma coisa... Mas faz parte, a gente respeita, né? É mais uma luta política pela frente, né, Wander? Ô, Wander, muito obrigado por você ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, Bill. É muito gostoso. Começo de segunda-feira está mais tranquilo. Sim. Né? As coisas fluem mais. E é muito gostoso. Você deixa muito à vontade de a gente poder falar o que pensa. Muito gostoso a gente ouvir, né, o outro lado. Né? Verdade. É muito bom a gente trazer aqui a versão do PT sobre algo que ainda vai acontecer. É verdade, nós estamos... Eu estou animado, B. Nós fizemos uma pesquisa, ficou pronta ontem, né? E eu acho que... Eu gosto muito, eu voltei a cumprir muito esse papel de pensador, de estrategista, né? Com o Zeca, principalmente eu e o Zeca. E a gente está muito alinhado. E eu estou animado com a eleição de Campo Grande, principalmente Campo Grande e Dourados. Sim. Essas duas. Isso aí vai ser foco nosso. Vamos estar voltado para essas duas eleições, que isso significa... Uma vez o Schmidt me falou, eu era secretário de governo, ele e o Londres bateu lá na minha sala. Falou, deputado, secretário, quem é governo que vai para uma reeleição não pode perder Campo Grande e Dourados. E nós não tinha pouca, nós tinha Murtinho e Mundo Novo, diferente do Rio que tem 50. Né? E Campo Grande, o André estava muito forte, né? É difícil para o Benhur. E eu falei, então vamos para Dourado, onde está mais fácil. E descemos para lá e ganhamos com o Tetila, né? Verdade, Tetila. E acabamos ganhando Ponta Porã, ganhamos 2 naquela, das 5 maiores. Então, eu acho que agora o foco
centralizar em Dourados e Campo Grande. E eu defendo isso, claro que nós vamos cuidar do estado todo, mas essas duas olhar com muito carinho. Manda um abraço pro Benhur. Encontrei com o Benhur esses dias atrás num lanche lá na Dicos. Continua forte, firme, verdade, jovem, né? É verdade, Benhur é uma pessoa, um pensador, né? Um cara... um filósofo, discute teses políticas, eu acho bacana isso, sabe? É verdade. Ô Wander, manda um abraço para a TV Cidade MS, lá de Aquidauana, TV Web, muito ouvida em toda aquela região, assistida naquela região. Verdade, um grande abraço a todos vocês, e a semana que vem, depois da Semana Santa, eu vou estar aí na região, para a gente fazer as agendas nesse mandato em movimento itinerante. Eu vou te conceder 1 minuto para você mandar o seu abraço parlamentar para todos os nossos ouvintes e todo o estado que está te ouvindo. Não, bem, eu quero agradecer, estou muito feliz, muito contente, acho que estou num momento muito especial, espiritualmente, tudo, né? Por essa oportunidade. Eu sei que os microfones aqui sempre foram abertos para, independente da posição política, poder se manifestar e falar o que pensa ou prestar conta, como estou prestando do meu mandato, né? Nós estamos aí, né, na Semana Santa, pedir, acho que é um momento de se olhar, de reflexão, da gente ser mais generoso, da gente ter essa capacidade de ouvir. Eu acho que essa polarização, ela é ruim para o nosso país, para todo mundo. A gente tem que respeitar quem pensa diferente, a gente tem que dialogar no campo das ideias. Eu sempre construí a minha trajetória dessa forma. E quero todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo dizer que eu continuo com a mesma determinação do meu primeiro mandato. Meu mandato é um mandato que eu busco ajudar as pessoas, ajudar os municípios, ajudar as instituições, as entidades públicas e privadas, no sentido da gente poder amenizar e buscar resolver essas demandas que são grandes ainda e que nós precisamos estar cada um dando sua contribuição. Eu vejo que eu tento fazer e tenho feito o melhor do que eu posso. E é por isso que eu quero concluir esse mandato de deputado federal e buscar, né, esse desafio de ser candidato a senador. Se não for, não reunir as condições, eu vou reavaliar, mas eu estou muito determinado e acho que posso contribuir ainda muito com a experiência que eu tenho para fazer um grande mandato e ser um senador daqui 3 anos e ajudar, se Deus quiser, na reeleição, poder contribuir também, provavelmente na reeleição do presidente Lula. Deputado federal Wander Loubet, nosso entrevistado da segunda-feira.